Gratidão pela presença de vocês. Hoje a gente vai falar sobre harmonia vibracional. E eu queria explorar um pouquinho sobre 5D, mas não é o 5D de 5 dimensões lá ETs, o nosso, sabe? As nossas 5 dimensões e também o que a gente tem de diferente quando a gente fala sobre as nossas 5 dimensões e as separações entre que a gente faz do corpo, campo e dimensão, tá? Que isso é importante pra gente. Como temos uma jornada, vocês perceberam que a nossa jornada de autoconhecimento e crescimento não tem fim, né? Cada hora a gente está fazendo alguma coisa para melhorar em algum âmbito da nossa vida, não é mesmo? E daí tem muito a ver com essa exploração contínua que a gente faz, e não é uma questão de falta, não falta nada pra gente. Deixa eu mudar aqui aí eu gosto do amarelinho. Então, quando a gente fala de essas, eh, esses caminhos nossos de busca, a gente está falando que a gente está buscando alguma coisa, e essa alguma coisa não é algo que a gente não tenha, né, porque a gente é tudo vindo da centelha divina, não é? A gente é tudo centelha, vindo da fonte, então não é que falta aceitar que a gente tem diversos caminhos para explorar todos os temas que a gente quiser, o que a gente busca é a harmonia, entende? Uma harmonia vibracional que tem a ver com o nosso equilíbrio, tem a ver com o bem-estar. Então, quando a gente fala disso, fica mais fácil ver dessa forma, em vez de algo que precisa alcançar, porque se a gente, lembrando que a gente é centelha divina, e é co-criadora da nossa realidade, isso é um ponto-chave, a autorresponsabilidade, porque se a gente está explorando isso, quer dizer que a gente está aumentando a nossa consciência do estado e não do ser, do estado que a gente se encontra, né. Então isso vai desde que o que que é vibração, né, o que que é essa frequência energética que tudo tem, quando a gente fala de, por exemplo, campo energético, mas é com uma consciência pequena. Corpo energético ainda é com uma consciência pequena. Quando a gente fala dimensão energética, daí a amplitude, né, aumenta. Por quê? Quando eu falo corpo energético e a gente se comunica desse jeito, é como se só o nosso corpo fosse energia, na verdade não, até a computador é energia, a mesa é energia, o cristal é energia, o plástico tem elétron, não é? Então tudo é energia. Então quando a gente se refere à vibração e frequência, e tudo é energia, é tudo mesmo, não é, 2 pesos, 2 medidas, é só o que eu estou achando. Não, o que você está achando, ok, faz parte da sua cocriação de um universo. Então, é engraçado quando a gente fala, porque o conceito humano, ou seja, dentro do nosso entendimento, e daí a gente tem alguns conceitos sobre vibração. A alta frequência seria associado a emoção mais positiva, então você separa, alta frequência, isso é alta frequência, isso não é alta frequência. Na verdade, frequência é o quanto que se mede é por comparação, né? Quantas vezes por dia você toma água? Com qual frequência você toma água? É a mesma coisa, é o tempo junto com eh, a mensuração de alguma coisa. Então, quando a gente fala em estado positivo, por exemplo, amor, alegria e paz, a gente fala de alta frequência com esse conceito, que é humano, de atrair experiências mais positivas de acordo com o nosso ponto de vista. Relacionamentos mais saudáveis de acordo com o nosso ponto de vista, né. Por quê? Se a gente olhar para trás e
falar sobre relacionamento mais saudável há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, vai mudar. Então, não é uma verdade absoluta, né? Não sendo uma verdade absoluta, vai depender do nosso ponto de vista, né? Então, assim como a nossa alta frequência ou baixa frequência, que está relacionado com algo que nos incomoda, né? Mas pensa lá centenas de anos atrás, como que a gente vivia no medo, na raiva, né, na competição, no meio de uma guerra, se não era necessário alguma reação automática, e agora a gente sai. Então, tudo depende do nosso ponto de vista, né, e da capacidade que a gente tem de armazenar mais conteúdo e almejar mais do que a gente tem agora. Não tem nada errado com isso, né? O que é um permanente é que, independente da cultura e do estado e do ano que a gente esteja, ou que a gente esteja vivenciando a situação, que a gente quer maior harmonia vibracional, ou seja, da onde a gente está um pouquinho melhor, né? Então, aumentar a vibração, né? Isso sim é uma constante de almejar, de intencionar aumentar a vibração. E significa o seu campo, deixa eu ver aqui quem está tocando, aqui. E isso significa elevar o nosso estado energético pessoal, né? Isso, o energético sendo composto por pensamento, emoção, até gatilho, né? Tudo que nos compõe, as situações que a gente cocria, né? Então, isso que talvez seja uma constante, não, o X é o que eu quero, é bom para todo mundo, não sei, depende do grau, depende da época, se depende de alguma coisa, não é uma constante, não é uma verdade absoluta. Mas a gente tem algumas coisas para colocar, por exemplo, no nosso dia a dia que vai aí falando em constância, eu lembrei de constância, tá, ó, a cabeça. Aí lembrei de constância, se você fizer respiração consciente, né, constante, treinar constantemente, quando você cair de uma frequência para uma frequência mais baixa e se vê incômodo em situações desconfortáveis, aí você sabe voltar mais rápido. Se você tem a prática da meditação, a mesma coisa. Se você faz exercícios físicos, né, regulares, quando você tem maior contato com o seu estado físico, você também sabe quando você saiu do equilíbrio, daquele equilíbrio que você conquistou, né. Quer ver qual mais? Alimentação. Vixe, fala para uma vamos falar, quem é ex-fumante, né. Daí, assim, quem tomava Coca-Cola direto? Aí você acostuma a não tomar mais Coca-Cola, né. Então a gente acostuma. Não é acostuma a ter, uma alimentação melhor, uma hidratação melhor, uns hábitos melhores. Vai fazer o que você fazia antes, né. Então, a gente percebe, então vai elevando o que a gente percebe como mais saudável, melhor para nosso conteúdo de sistema, nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, e daí percebendo que você faz escolhas mais saudáveis e eh, habita esse lugar de mais saudável para você no momento, tem mais saudável do que isso? Lógico que tem, né. Tem algo melhor do que eu estou fazendo agora? Lógico que tem, por isso que não acaba nunca, né, eu sempre tenho um lugar para aperfeiçoar em algum momento. Então, a mesma coisa, assim, alimentação saudável, hidratação, e nem vamos falar daquela coisa de cultivar pensamentos e emoções positivas. Emoções positivas e né, porque a gente volta no pensamento recorrente quantas vezes? 527 vezes.
não é? Por quê? Porque caiu lá naquele, mas para mim é difícil, para o outro é mais fácil. Não, para todo mundo é difícil, que a gente faz a gente está dentro do nosso próprio universo. Então vai ser mais difícil para você, sim, que veio com alguma tendência para lidar com isso. Eu não acredito que a gente veio com a tendência sem ter combinado antes, sabe? Tem uma pergunta aqui para mim, que está bem aqui atrás da câmera, eu estou olhando para ela. Eu faço a pergunta de direcionamento para lembrar, sabe? Consciência cósmica me faria experienciar algo que eu não esteja pronto ou capaz de aprimorar em amor e luz? Lógico que não. Então, se não, né, o que é que eu consigo alcançar? Não aquela coisa projetada do que é quase impossível de alcançar, sabe? Aquela coisa perfeccionista de, nossa, ideologia lá longe. Não, é aonde que eu consigo. E o que você conseguiu, celebre também, né? Então, esse de cultivar pensamentos e emoções positivas é aquele passinho de formiguinha, aquele que a gente consegue, né? Quando a gente percebe. E então aumentar a vibração, né, a busca pela harmonia vibracional, não é só uma faceta dela, não é só fazendo o dia inteiro, porque senão a gente não trabalha, né, é melhorar a qualidade de vida, né, é facilitar as nossas experiências ou a ressonância com as nossas experiências em um estado mais, fincado na essência, sabe, na autenticidade, e não como o outro acha, o que eu projeto, não, dentro do que eu consigo. E assim, várias pessoas compartilham, assim, semelhanças, né, mas a gente tá num grupo aqui que compartilha semelhanças, mas cada uma vai ter o seu jeito de, né. Então, além das semelhanças, que é o que atraímos, sim, a gente atrai semelhante, mas dentro dessas semelhanças, como exatamente que você vê e como você se direciona para a sua própria autenticidade. Não um molde, então, pessoas que sabem sobre terapia vibracional, elas fazem isso, isso, isso. Não é seguir um molde, cada uma vai ser de acordo com essa autenticidade. E eu estou batendo na tecla de autenticidade já faz algum tempo, porque quando a gente fala do mapa de consciência, por exemplo, sabe, o vergonha, culpa, apatia, luta, medo, desejo, sabe? Lá em cima, então a gente vai lá, aceitação, razão, tá. Amor, ai, o amor. Sabe o que é mais alto do que o amor? Alegria A autenticidade. também. Muito, muito. Por quê? Porque é a sua verdade. Então, colocar a sua essência em jogo, né? A sua essência, não assim, então eu sou grossa mesmo, eu sou chata. Eu sou chata. Mas eu posso melhorar? Lógico que eu posso, né? Lógico que eu posso. Assim, dentro da minha chatice, como eu vou usar a minha chatice, né, para aprimorar os meus conteúdos, aprimorar o que eu passo, aprimorar meus atendimentos, entende? Usar aquela tendência que eu tenho para para validar a minha própria autenticidade, entende? Então, não é uma desculpinha, tipo, a autenticidade, de vez em quando, né, a gente ouve isso. Eu nasci assim, a síndrome de Gabriela. Eu falo, eu nasci assim. Não, não nasceu, nasceu sem dente, careca, não sabia falar, evoluiu. Então, bora lá, né? Então, de olho fechado. Agora os neném estão tudo de olho aberto, cabeludo. Tá quase fazendo assim com os dedinhos já.
Mas não é isso, a gente evolui, né, não tem síndrome de Gabriela, a gente vai evoluindo. Se olhar para trás, e isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, olhar para trás e ver o quanto a gente caminhou, né, o quanto quando no final do ano a gente, né, eu fiz, né, e mostrei para vocês, gente, a gente das 52 semanas que tem no ano, 2 a gente fez entre nós, e falhamos só 2. Sabe o que é isso? Isso é comprometimento. Então, parabéns, é isso. Então, quando a gente faz porque não é fácil, né, lá, dedicar, não, não é. Mas assim, não é se você pensar: "Nossa, se eu for fazer isso toda semana e não fica muito grande", o que que a gente fez? Junto, em coletivo. "Ah, então a próxima semana que tal aquilo, que tal isso, vamos pensar junto, vamos fazer, tá-tá-tá". Ah, e foi. É isso que a gente pode colocar na nossa própria vida. Nossa, eu não trouxe água. Primeira vez, vou lá buscar. Prontinho. E é isso que a gente fez, que deu certo, que a gente vai replicar. Então, para nós pessoalmente, né. Se eu pensar que: "Nossa, eu tenho que alguma coisa", se eu pensar: "Eu tenho que", vocês já sabem, resistência, entendeu? Se eu pensar, eh eu tenho que fazer exercícios todos os dias ou caminhar. Meu Deus, todo dia é muito tempo. Então, hoje eu consegui 5 minutos, hoje entendeu? É o que dá. E quando você olha para trás, você vê esse caminho todo percorrido. Você fala: "Nossa", né. Então é isso que a gente está fazendo, buscar harmonia vibracional, né. Não é perfeição. Persfei Perfeição quando a gente não tiver mais nessa 3D aqui, tiver vibrando, né, e virar luzinha ou fadinha, né. Então, essa é a importância da gente pensar em harmonia vibracional, que envolve isso daqui de equilibrar o nosso campo individual, sim, e criar ressonância entre os nossos corpos. Vocês estão vendo que tem diferença entre corpo e campo? Né, criar ressonância entre os nossos corpos, eh, ficar atento com a coerência e o alinhamento, que é interno, né. Eu acho que também, e quando eu acho, eu posso estar errada, quando a gente foca em um campo específico para aprimoramento, por exemplo: "Ah, vou focar no corpo energético, campo energético, na dimensão energética". A gente podia até fazer a semana que vem sobre, como eu já falei algumas vezes agora, né, corpo, campo e dimensão, sabe as diferenças? Vou escrever. É, vou escrever. E daí, quando a gente foca nisso, nessa como a gente funciona, né, como eu gosto de falar, como a gente funciona, então, no corpo energético, o campo energético e a dimensão energética. E a gente tem corpo emocional, campo emocional, dimensão emocional. E assim vai. Corpo mental, campo mental, dimensão mental. E fica muito complexo quando você vê essa coisa toda que é você, né. Fala: "Meu Deus do céu". Então, se a gente eu tenho isso, eu acho, e quando eu acho eu posso estar errada, mas quase 30 anos, né, então acho que funciona.
Se você focar em um, ressoa nos outros. Então, por exemplo, se você foca, vamos pensar numa coisa bem básica. Ah, eu vou focar na minha alimentação, ok? Ou na minha hidratação. Água, então. Pronto. Vou focar só na água, né? Vou melhorar a minha hidratação. Então, durante várias vezes por dia, você vai primeiro pensar em você mesmo, que você vai se hidratar. Já melhorou aqui o amor próprio um tiquinho? Porque você está se cuidando? Se cuidando, né, desse lugar aqui, amor próprio, ele começa a ressoar para o que é importante, o que não é importante, a Coca-Cola ou a água, não é? E assim vai para melhores escolhas, e isso vai ressoando, ressoando, ressoando. Entende? Então, quando a gente foca em harmonizar um campo específico, como, por exemplo, o energético, o equilíbrio dele, a gente até alcançar um certo equilíbrio, mas fácil, pode reverberar nos outros positivamente, criando, assim, mais sintonia de bem-estar. Gente, quando eu escolho comprar, assim, o copo de cobre, por exemplo, porque eu tô com um copo de cobre e lavei ele hoje, ele tá bonitão. Eu tô pensando que vou tomar água todo dia no copo de cobre, já não cuidar mais de mim, e isso vai reverberando, entende? Então, não é só, comecei tomando água, comecei a tomar mais água, daí agora eu vou comprar o copo de cobre para tomar a água mais, entende? Vai reverberando. Então, quando a gente tem esse foco, a ressonância também acontece, né? Porque é a gotinha que faz ondinha, não é partícula. A gente está falando vibracional, não está falando de tijolinho. Porque tem um brinquedo do tijolinho, sabe aquele que você coloca as madeirinhas assim? Tira um e o resto fica? Com as ondas não é assim, né? Você coloca uma onda aqui, mesmo que seja numa frequência aqui. Aí você coloca a outra aqui com outra frequência. Eu não sei fazer esse daqui mais rápido do que esse, tá? Então, esse daqui fazendo assim atrapalhado e esse daqui fazendo harmonioso, uma vai interferir na outra. Então, a harmonia vibracional é isso, não é material, não é um tijolinho que você tira e fica tudo lá, por sorte ou pela engenharia. Não, a vibracional, uma interfere na outra, elas são entrelaçadas. Então, sim, a partir de um lugar pequenininho que você toma conta e se empodera da habilidade, a gente vai melhorando todos os outros campos, mesmo que seja um passinho. Só que um passinho aqui, lá na frente, está enorme, né? Então, concentrar em um campo pode servir como catalisador mesmo, para equilibrar, para fazer o seu movimento de reequilíbrio, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, no campo emocional, né, e lidar com as coisas que a gente sente, por que a gente sente e assim vai, acaba melhorando, por exemplo, a nossa clareza mental, porque não tem tanto ruído. E nossa, parece que fiquei. Não é que parece, você ficou com maior clareza mental, né? Lidando com conteúdo emocional, a gente também melhora a saúde física, né? Porque você sai de uma tensão, um estresse, por exemplo, né? Então, tem uma sinergia desses corpos, campos e dimensões, né? A interconexão entre eles é interessante quando falar, então, fazer uma limpeza energética, tá? No corpo, no campo, né? Não, eu quero uma limpeza. A gente faz limpeza
energética completa de não seres na mesa, por exemplo, né? Mas entende que é possível, é no campo, né? É no campo e só de não seres. Então, é bem específico. Quando a gente quer uma limpeza de relações, de seres, a gente vai e vai resolver na apometria. Entende que cada ressoa um com o outro? Lógico que ressoa. Mas a gente está aqui para falar da harmonia vibracional e o que ela tem de diferente, que a gente não coloca essa 5D de transformação pessoal à toa. 5D porque somos em dimensões diferentes. Somos uma dimensão física, né? 3D, falando bem sério, né? Física, a gente sente dor, as situações acontecem, mas se você ficar só na dimensão física e na materialidade, também dá para ver que temos dimensões diferentes. Física, corpo físico, ou física, situações que acontecem com a gente, a nossa materialidade. Não é? Dimensões, o mesmo conteúdo, dimensões diferentes do ser. Como você se relaciona com essas dimensões. E a gente vai ter a dimensão energética, emocional, mental, biofísica e também a espiritual. É interessante que quando a gente fala dimensão, todo mundo fala, acho que vou falar então, dos extrafísicos. Mas a gente é extrafísico também, né? A gente tem uma dimensão física, mas a gente tem as nossas dimensões extrafísicas, né? Nós mesmos. Não precisa nem. Tem também, mas não precisa nem sair longe disso. Então, a gente tem, por exemplo, o corpo energético, que é essa camada individualizada da energia que envolve o nosso corpo físico. Ela contém e envolve. Ela é capaz de captar, processar e emitir energia. E dentro dela a gente tem os chakras, meridianos, essenciais para a nossa vitalidade, não é? Então, o campo energético é a interconexão entre o nosso corpo energético pessoal e os nossos outros corpos e ambientes. Então, trata já do fluxo da energia, e não os caminhos pessoais. O fluxo, como que entra e sai a energia, como eu troco a energia entre o meu corpo energético, por exemplo, e o meu corpo emocional. Entre o meu corpo energético e o meu corpo mental. Né? Como é que funciona isso? E a energia, lembrando que tudo é energia, né? Então, os nossos ambientes, inclusive. E a dimensão? Ela é a totalidade das experiências energéticas humanas. Então, o que facilita a nossa busca de expansão de consciência, a nossa busca pela integração com o todo, né? Isso tudo já é dimensão. Então, dentro só isso é uma dimensão. Dentro da dimensão energética, está contido o quê? O campo, e que o campo também está contido o corpo. Entende que vai ampliando a nossa concepção, então quando a gente vê, a gente é muito maior do que isso daqui, ó, que a gente está, o energético aqui, eu senti um coisinho, que legal. Sim, mas você é isso tudo, não, entendeu? Uou! É uou. E a cara da Zizi é ótima. Tipo, ela regala o olho e fala, meu Deus, não pensei nisso. Não é isso que você estava pensando? Então, sinais que a gente pode ter no energético, por exemplo.
que é mais comum? Falta de energia. Ai, eu sinto cansaço constante. Dormi 12 horas e quero continuar dormindo mais 12. Não importa a idade, não, viu? Porque eu vi umas mocinhas de ontem para hoje falando exatamente isso. Nossa! Então, não é de idade. É um desequilíbrio energético mesmo. É dificuldade de concentração, dificuldade de tomar decisão. Por quê? Porque se está com um desequilíbrio energético, gera ruído. Ah, mas isso não é mental? Sim. Mas e a estática do energético, né? Coloca sem sintonização a televisão, computador, rádio, seja lá. Meu Deus do céu, né? É energético, tudo é energético. Aí também, intuição mais fraca, eu não percebo. Então, se não percebe, não está conectada, não está no presente. Então, não percebe o que exatamente, não é? Então, quando a gente vê, abarca o nosso energético do corpo, pro campo, para a dimensão. Então, e daí a gente vê o tamanho do ser que a gente é, né? E isso eu estou falando só de uma, né? Só de uma. E eu nem falei dela completa. A gente vai passar para emocional, por exemplo. Então, qual que é a importância desse energético? Primeiro, a primeira coisa que a gente sabe lá para trás, e agora a gente sabe que não é bem assim do jeito que a gente pensava, mas o campo energético repele influências negativas. Então é um campo de proteção. Na verdade, ele vai atrair o que você é. Então, ele atraindo o que você é, ele vai atrair experiências para a sua evolução. É um imã. Então, se você estiver atraindo experiências negativas, precisa fazer ajuste. Então, ele não está sendo de mal de você. Ele está mostrando que você precisa olhar, né? Você entendendo ou não nossa, então, está chamando a sua atenção. Que bom, porque já pensou se a gente, pensa, por exemplo, que se a gente, qualquer um, não tivesse dor, né? Dor física. A pessoa que não tem dor física, ela corre maior risco. É um perigo. Igual a pessoa que não tem medo. Isso é inerente ao ser humano. A gente precisa olhar de um lado da rua, outro para atravessar, né? Não é, eu quero não ter medo. Não é assim. Medo, na quantidade certa, é atenção para você sobreviver, e tá certo. Não tem problema ter medo. Quando ele paralisa, daí a gente começa a ver por que você está excedendo. A mesma coisa a dor, a mesma coisa as situações que aparecem, né? Aqui eu chamo atenção para a autorresponsabilidade. Eu acho que é a primeira coisa. Se você acha que as coisas estão acontecendo com você e você é vítima, não tem autorresponsabilidade, aí você acredita que as coisas estão acontecendo com você e você cocria o seu próprio universo, adivinha, né? Adivinha. Você está realmente cocriando que você não tem poder nenhum. Tá bom, né? O universo fala, ei, não, né? Então, aqui talvez no campo energético a gente começa a desenvolver a nossa autorresponsabilidade. Não é nem empoderamento, é autorresponsabilidade mesmo. O que eu posso fazer? Até aonde que eu consigo? E bora lá. E fora essa dimensão que é o energético, a gente tem a dimensão emocional. E a emocional, que as nossas experiências emocionais influencia
diretamente o nosso bem-estar. Diretamente o nosso bem-estar. O campo emocional abrange a nossa interação entre o nosso corpo emocional, os outros corpos e o ambiente. O ambiente, que eu falo, que é ambiência, são os outros também. Ambiência, não é ambiente só físico. Ambiência, a troca com os outros, as situações que a gente se vê, né? Então, o campo emocional abrange essa interação do corpo emocional, os nossos corpos e ambiência. Conecta o nosso interno com o externo, né? Como você se relaciona, né? E a dimensão transcende o indivíduo. Engloba, então, talvez, a evolução, o desenvolvimento emocional, né? E a gente vê que o desenvolvimento emocional não, independe da idade também, né? Muito independe da idade. Né? Então, a gente vai lidar com perceber emoções presas, né? Emoções e padrões que não foram processados direito. E assim, lembrando da faixa, sim, é isso que aconteceu e o que eu vou fazer com isso, o que eu consigo fazer, não é que você consegue tudo, não. O que você consegue fazer a respeito, como que eu vou lidar com isso, quais são as minhas respostas, ou quando você não tem maturidade emocional, o que você faz? Ah, não, porque meu pai e minha mãe. Falo síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, foi isso que aconteceu comigo, coitado de mim. Né? Não, gente. Então, quando a gente começa a ter a dimensão do corpo emocional, depois do campo emocional, e daí a nossa dimensão emocional transcende o indivíduo, englobando a evolução, o desenvolvimento ao longo da nossa vida, né? Quando a gente percebe sinais de desequilíbrio nesse corpo, campo e dimensão, dificuldade de expressar sentimento, de nomear, inclusive, não é? Sobrecarga, quando tem alguma situação que coloca carga emocional, não sabe lidar. Então, as emoções equilibradas, elas têm tudo a ver com o nosso bem-estar. Nossas relações interpessoais têm tudo a ver com o nosso bem-estar. Por quê? Porque somos seres humanos, e seres humanos privilegiam as conexões, né? A gente foi feito para ser coletivo e não ilha, né? Agora, um off desse, eu vi hoje, eu não pude, falei, nossa, isso daí é exemplo de não entendimento das coisas, né? A pessoa, uma gringa, né? Talvez tenha feito para viralizar, não sei. Eu tenho minhas dúvidas, sabe? Conhecendo. Ela falou que ela estava falando que a gente saiu da era de agricultura, né? Que agora a gente encontra tudo no mercado, a gente pode pedir e as coisas chegam, mas elas chegam no mercado como? Né? E nem um pouquinho. É porque eu estava vendo essas coisas e eu falei, gente do céu, é assim, a falta de noção de conhecimento de como a gente funciona, como as coisas funcionam, colocam a gente em armadilhas, entende? É importante saber como que as coisas funcionam. E mais importante é como a gente funciona. Então a coisa apareceu ali no nosso campo e a gente não sabe, porque é mais ou menos isso. Situações aparecem e fala, ai, não sei, do nada. Do nada não tem como. Do nada, desculpa.
Não tem. De repente, também não. Não é de repente, porque demora a concretizar no nosso campo material, a fazer, né, adensar o suficiente para que aquele pensamento, aquela frequência, aquele pensamento, aquela emoção conclua a sua, concretizem na situação. Então, não é de repente, e também não é do nada. Então, quando a gente lida com as coisas, precisa saber que elas vieram de algum lugar. E não é para colocar a culpa, né? Em quem que eu vou culpar? Não, não, é para assumir. Lembra que a autorresponsabilidade já foi lá no campo energético, né? Então, e aí? A importância é porque as nossas conexões se fazem a partir do nosso campo emocional, né? Dimensão mental. Eu acho que eu nem vou acabar na biofísica, nada, mas, assim, corpo mental processa pensamento, raciocínio lógico, mas o campo é interação entre esse raciocínio que a gente tem, ou os nossos pensamentos, e o que está acontecendo com outras partes dos nossos outros corpos. Vai falar que você pensar em uma coisa trágica, em pessoas sofrendo e não sei o que, não mexe com o seu emocional, que não mexe com o seu físico, e deixa o seu físico lá em estado de alerta, em estado de estresse, a adrenalina subiu, cortisol também, entendeu? Mexe tudo o tempo todo. Então, corpo mental, campo mental e a dimensão mental envolve esse desenvolvimento intelectual e, posteriormente, expansão de consciência, porque se você tiver assim, né? Não tem expansão de consciência, assim. Então, melhora no quê? A gente tem ver mais possibilidades, ter mais criatividade. Então, a gente vai ter uma maior possibilidade de resolução de problemas, porque você sai da caixinha, tá vendo melhor, né? E qual que é o sinal? Dificuldade de concentrar, pensamento desorganizado. É muito importante, porque decisão é o que a gente faz o tempo inteiro, inclusive o que a gente está pensando, sentindo, escolhendo. Então, sim, né? Então, essa interligação, eu acho que ficou claro para vocês, essa harmonia vibracional é esse todo que compõe a gente? Ficou, que bom. Talvez a gente possa falar sobre cada um deles, sabe, tipo, assim, e aprofundar em cada um deles. Eu acho uma boa sequência para a gente ter num daqueles módulos, sabe? A gente faz um módulo harmonia vibracional, e daí vai, bom. Fala, Andréia. Eu apertei sem querer a mãozinha. Tá bom. E daí, deixa eu ver aqui, pro dia 10, ok? Que é segunda-feira que vem, tá certo isso? Tá, né? Então, para o dia 10. Aí, eu vou falar, eu agradeço vocês, eu vou falar que no dia 10, no dia 10 a gente faz, no dia 17 a gente não faz, tá? Porque eu vou visitar meu filho mais velho em outra cidade, eu não sei como é que tá. Então, e a Iracema chegando agora. Nós vamos falar, oi Iracema, tchau Iracema, tá? Oi Iracema, tchau Iracema.